Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Pjanic, é isso mesmo, o Pjanic, meia craque da Europa, que rolou uma novidade e eu vou contar aqui pra vocês nesse vídeo. Tem também atualizações, novidades envolvendo o Alan Franco, próxima data do jogo de São Paulo definido, finalmente temos também meio de campo, né, o meio de campo de São Paulo, a questão do Thiago Mendes, como é que vai ficar a zaga com a renovação ou não do Alan Franco, a questão do Thiago Mendes e tem um outro volante aparecendo no CT, que apareceu no CT e tá se oferecendo pra jogar no São Paulo. Tudo isso e muito mais vocês vão acompanhar nesse vídeo aí, galera. Então já vão deixando o like aí e bora pro vídeo, porque o Alan Franco, o São Paulo está em processo de renovação com o Alan Franco, né? Ó, gente, é o seguinte, eu tô esperando que isso aconteça o quanto antes mesmo, porque nós já temos prazo e valores, tipo, valores assim, né? Valores não divulgados, mas seria um aumento salarial pro Alan Franco em um contrato de 2 anos. Então, gente, eu tô querendo olhar essa história com o melhor... a melhor ideia possível de que vai ter o desfecho que nós finalmente estamos esperando, né? São Paulo, já vou falar do Gabriel Medina, o zagueiro que o São Paulo tá buscando aí, né? São Paulo vai contratar mais um zagueiro, muito também por conta da saída do Juan Tressoldi, mas assim, eu estou contando com a renovação do Alan Franco, que pelo que nós estamos vendo, pelo que nós estamos podendo acompanhar, tudo indica que vai rolar. O Alan Franco é um jogador importantíssimo pro São Paulo e já estão falando que está com conversa avançada. São Paulo espera um dinheiro, né, pra quitar as pendências com o staff e tal, pra desenrolar a questão do Alan Franco. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. O Alan Franco precisa ser renovado agora com o São Paulo. Gente, próximo jogo definido é contra o Flamengo, né? Nós já sabemos, mas nós estávamos esperando a definição se o jogo iria realmente acontecer ou não, mas irá acontecer no dia 12 de julho no Maracanã. Um jogo que a estreia do Crespo, né, reestreia do Crespo, muito bacana, em que nós vamos ter alterações no time e eu já vou trazer aqui pra vocês também. Mas antes de eu falar das alterações do time, eu quero falar pela questão do Mundial, né? Por essa questão do Mundial, que dava pro São Paulo, eu falei brincando, mas não é brincadeira, eu tava numa roda de amigos e eu falei do Mundial, sabe, irrita vezes 2 a gente, né, porque se o São Paulo tivesse conseguido se classificar pra esse Mundial, São Paulo estaria brigando título facilmente. Botafogo e Flamengo já foram eliminados, mas os dois, entre Botafogo e Flamengo, tinham mais expectativa, a galera tinha mais expectativa e mais esperança deles do que no próprio Fluminense. Então eu não preciso nem falar pra vocês o que é o São Paulo batendo de frente com Botafogo, Flamengo, Fluminense e até mesmo Palmeiras. Só no jogo São Paulo vai entrar com o Palmeiras. Palmeiras é um dos indicados, né? É um dos que pode ganhar o Mundial, por mais que isso nos incomode. Só que eu tô querendo falar aqui, gente, dos embates e dos confrontos que nós temos com esses times. Botafogo sofre demais pra ganhar do São Paulo. O Flamengo, São Paulo joga de igual pra igual, ganhou a Copa do Brasil 2023. Fluminense eu não vou nem falar e o Palmeiras também não. Então, galera, acho que irrita peso 2, porque pelo que nós estamos vendo lá, dos times da Europa e da forma como os brasileiros jogaram e o que nós estamos acostumados de ver de jogo do São Paulo contra esses clubes que foram, São Paulo estaria brigando o título facilmente, falo isso sem clubismo pra vocês. Galera, o São Paulo vai contratar zagueiro, que um dos nomes aí é o Gabriel Medina, verdadeiro boi na linha, né, em relação a isso, um boi na linha muito grande em volta do Gabriel Medina, porque falam da Ferroviária lá, falam que não tem nada, negam, só que em outros lugares falam que já tem base salarial acertada. Sim, é um jogador de menor expressão, se vier de forma barato, né, se for um salário ok, um salário baratinho assim, beleza. Acho que até que alguém trazer esse Medina aí. Gabriel Medina, também conhecido como Gustavo Medina. Tô chamando o cara de Gabriel Medina, mas é Gustavo Medina, gente. Corrigindo aí, né? Gustavo Medina, zagueiro da Ferroviária, de menor expressão, né? De menor expressão. Mas assim,
se não custar os 25 do Juan Tressoldi, que voltou pro Sassuolo, né? Tava triste lá, chateado, mas muito caro, né? E todo o histórico que deu ali não justifica, né? Então, se esse Gustavo Medina for barato, acho aí até que ok, né? Não precisa, nós já temos a nossa base de zagueiro do São Paulo. Gente, Thiago Mendes indo pro Vasco, que vá! Que vá. Pelo que nós estamos vendo, é aquilo que eu falei pra vocês, que eu trouxe aqui pra vocês. Não sabemos ao certo toda a história. Vocês colocam a sua mão no fogo pelo São Paulo, por essa gestão aí em algumas contratações do Belmonte? Eu não sei. Me parece que o Thiago Mendes tá fazendo doce pra voltar pro São Paulo. Então, teria pedido a mais. Pelo que nós estamos vendo, é essa história, é essa conversa. Pediu valores, né? Que não condizem com a realidade de São Paulo, ou pediu mais caro. Acho que não é nem o que condiz com a realidade de São Paulo, ou quanto o cara merece ganhar ou não. Pediu valor alto, né? Então sai fora, né? Então sai fora. Se vai valorizar desse jeito, que vá. Olha como ele vai bem no Vasco, né? Olha como tá bem o Vasco, né? Verdade seja dita, gente. Tá, Tidico melhorou e tal. Eu não confio no trabalho do Vasco. Se o Thiago Mendes está realmente fazendo isso... Perdão, gente. Esfriou já, nossa senhora. Se o Thiago Mendes já está realmente fazendo isso, se for isso mesmo, se ele estiver se valorizando mais do que ele deveria pra jogar no superlativo, no maior clube do mundo, então que vá pro Vasco, que vá pro Vasco. Achei estranha toda essa história do Thiago Mendes, por conta das interações que nós vimos com ele no ano passado, em um momento passado, que ele já estava basicamente certo com o São Paulo, falando com o Zubeldia, que era o técnico vigente, andando com os jogadores, né? Então, mas é isso. Se ele quer, assim, se valorizar desse jeito, que vá pro Vasco. Pode ir, não tem problema. Nós já temos nosso meio-campo e eu finalmente cheguei. Antes de eu falar do Marcos Antônio, que vai ganhar a titularidade no São Paulo, antes de eu falar do Marcos Antônio, veio outra questão aí, né? Jogador se oferecendo, jogador já treinando no CT, se oferecendo para voltar pro São Paulo. O Wellington, vocês lembram do volante Wellington? Está com 34 anos. Tá treinando lá, procurando o time e falou, não, gostaria muito de voltar. É claro que você gostaria, né, Wellington? Mas infelizmente não dá. Eu acompanho o Wellington e acredito que a maioria de vocês lembram do Wellington. Eu lembro do Wellington nascendo pro futebol. Era um volante muito promissor, depois se perdeu na carreira. Mas agora ele tava lá no CT, né? Tá lá no CT se recuperando ali. Ele conhece todo mundo lá e aí queria jogar de novo no São Paulo. Wellington, infelizmente não dá. Procura um clube aí do interior paulista que acho que vai ser a melhor coisa pra você fazer. Jogar no São Paulo todo mundo quer, né, meu camarada? Principalmente com o Hernan Crespo. Galera, temos uma compra que muda tudo, né? Que está mudando tudo no São Paulo, que é a compra do Marcos Antônio. E aí nós temos talvez o que seja o desfecho real do Thiago Mendes por parte do São Paulo. São Paulo estendeu a renovação do Marcos Antônio e vai comprar, né? O Marcos Antônio, que ganhou a titularidade. Neste momento, nós vamos jogar, né? Com meio de campo ali com Alisson e Marcos Antônio. Muito bacana isso. Acho que ganha peso 2. Eu gosto muito do Pablo Maia, mas confio no Crespo para esse tipo de decisão, principalmente agora. Eu confio bastante no Crespo e o Marcos Antônio estava crescendo bastante no São Paulo, né? Antes da pausa pro Mundial, o Marcos Antônio estava crescendo demais. Nós tínhamos, né, uma situação basicamente que igual entre Marcos Antônio e Juan Tressoldi no sentido da negociação, né? E nós tínhamos muito mais boa impressão, acho que muito mais vontade de continuar com o Marcos Antônio do que com o Juan Tressoldi. Pra mim, pelo menos, era isso. E agora, ver esse tipo de definição, eu acho que o Crespo merece. Acho não, com certeza, o Crespo merece esse voto de confiança na montagem do meio de campo. É muito importante isso. O Crespo, ele já está treinando com o São Paulo, ele já está inclusive conversando, né, com o Rian. Na verdade, ele conversa com todo mundo. Só que nós estamos esperando. Tem algumas atitudes e algumas coisas que acontecem no treino que chegam pra nós, que nós estamos ansiosos, né? Que nós estamos com vontade de ver como é que ele vai montar a lateral barra ponta e como é que ele vai lidar com o Rian Francisco. E como também ele vai montar o meio de campo agora que o Marcos Antônio, que foi anunciado que vai ficar no São Paulo, que será jogador do São Paulo.
Acho que agora isso dá uma segurança a mais pro Crespo. Geralmente, né, pelo que a gente vê de técnico, de treinador, eles não gostam muito de jogador emprestado. Não é que não gosta de jogador emprestado, mas jogador que não, o clube mesmo, a diretoria e o clube não sabem o futuro, não sabem se o cara vai ficar ou não. Acredito que devia estar muito ruim pro Crespo caso ele tivesse voltado aos treinamentos e tivesse com o Juan Tressoldi, que é um cara que tava com um problema contratual, que queria ficar, que queria jogar e que a diretoria não ia continuar com o cara, né? Nós não queríamos que ele continuasse por conta do contexto. Acho que um cara igual o Juan Tressoldi, por exemplo, atrapalha o trabalho do técnico. Gente, não falando do Juan Tressoldi profissional. Ele queria continuar. Mas eu acho que a questão contratual poderia interferir no trabalho do treinador de vou montar o time com um jogador A, B ou C, porque eu sei que vai ficar ou não. Então eu acho que isso seria um fator preponderante. O Marcos Antônio agora ser nosso, acho que facilita e ajuda na montagem, nos próximos passos que o técnico terá, né, no rumo que o técnico vai ter para montar o time, para definir o elenco. Galera, atualização envolvendo o Biel, ponta, né, jogador que o São Paulo atacante, meia atacante, mais atacante ali, jogador que cai bastante pras pontas, que o São Paulo estava interessado do Sport, agora estão falando que ele já está acertando o salário com o Corinthians, tem uma grande chance dele ir pro Corinthians, que vá, jogador pra mim, um bom jogador bom de bola, nada demais, que pra mim valores altíssimos, falam em cerca de 40, 44 milhões de reais pra trazer o Biel, e o Sport não queria empréstimo, era só na compra e tal, então que vá pro Corinthians, acho que não vai vingar nada, não vai virar nada, até queria ali, né, em um primeiro momento, acho que me empolgou um pouquinho essa situação do Biel, mas quer ir pro Corinthians, que vá, que fique longe de São Paulo. Nós temos agora um treinador capaz de mudar tudo em relação ao Lucas Ferreira. Por exemplo, gente, olha o Yuri Alberto, por exemplo, do próprio Corinthians. Pega o Yuri Alberto. Yuri Alberto, há uns meses atrás, eu mesmo chegava e falava, esse cara, ele é horroroso. Olha esse cara, todo mundo brincava, né, nos grupos aí, na internet, a gente fazia meme dele, de como ele era ruim, comparando com ele um jogador grosseiro de bola, né. O Yuri Alberto melhorou muito nos últimos tempos. Aí a gente vê que o cara, ele não era tão ruim, né? Era uma questão de contexto, de encaixe. Chegou o Memphis, o Yuri Alberto virou outro jogador. O Garro também joga muito bem, né? E aí o Coronado mesmo perdeu espaço. E aí o Yuri Alberto começou a detonar. Então era uma questão de contexto. Nós temos agora um técnico, um treinador capaz de dar esse contexto pro Lucas Ferreira, pro Luca, pro Rian, que são craques, que é uma safra muito diferente que estão no São Paulo. E não falo só dos garotos da base. Por exemplo, imaginem o Ferreirinha na mão do Crespo. O Crespo, ele pode criar esse contexto cada vez mais favorável pro Ferreirinha, que rendia em um momento péssimo do São Paulo, em que a maior parte dos jogadores estavam em franca decadência, estavam caindo demais o seu ritmo e o seu desempenho de futebol. Então agora, Biel, você quer ir pro Corinthians? Que vá. Nós temos jogadores aqui, com todo respeito, tá? Acho um jogador ok. Nós temos jogadores muito mais promissores que podem estourar agora. Então, independente de como vai ficar a situação do Biel, que no momento está mais pro Corinthians, eu não ligo, de verdade mesmo. Acho que nós temos um time montado muito bacana, em que o Crespo consegue extrair bastante. Lembrando, né, que o São Paulo vai contratar agora zagueiro, meia, lateral, né, e ponta, falam isso, né, meia atacante, ponta, lateral, zagueiro, vai quase todas as posições, São Paulo vai se reforçar bastante em relação a isso. E aí é onde a gente entra no Pjanic. Te digo, que história é essa do Pjanic? Gente, Pjanic tá livre no mercado, 35 anos, meia craque, joga demais, esse eu conheço muito bem, esse eu posso falar com extrema propriedade. Se nós estávamos apontando aqui o Coronado, né, que tem um belíssimo chute, que é um cara habilidoso, o Pjanic, ele é melhor, muito melhor que o Coronado. É um jogador assim espetacular, e o custo, nós estamos vendo aqui um custo irrisório. Mas eu digo, como assim? São Paulo, gente, ainda está negociando o Matheus Alves, que vai pro CSKA. São Paulo vai ficar sem meia, tava jogando com o Luciano. O Oscar lesionado, o Matheus Alves entrou muito bem e o São Paulo já doou
né? Nós vemos valores ridículos pela venda do Matheus Alves pro CSKA, aonde tinha esse Pjanic. Então o São Paulo tá de brincadeira, por que não traz o Pjanic? Antes de vir o Dineno, nós estávamos vendo aquele jogador, um centroavante de 36, 37 anos, lembra aí, gente? Meu, mas muito velho e tal. Pjanic tem 35, só que eu acho que o Pjanic com 35, ele é igual um cara de 30. Como assim? Pela qualidade que eu falo, pelo nível de jogador que é o Pjanic. Então o São Paulo, por que não faz um negócio tipo Porto? Já que ia vender, já que ia dar, vender não, né? Mas dar de graça o Matheus Alves pro CSKA, pra mim é dar de graça, gente, na moral. Por que não fez um bem bolado em relação ao Pjanic? Hoje nós temos um Pjanic completamente desvalorizado. Valores de mercado, vou chutar aqui alguma coisa, algo em torno de 2 milhões de euros pro Pjanic. Então vocês imaginem a gente jogando com o Oscar na meia e o reserva dele, ou um cara pra colocar no elenco é o Pjanic, e digamos que o São Paulo vai gastar uns 10, 12 milhões no Pjanic. Não gasta 24 milhões no Juan Tressoldi e compra um Pjanic. Porque o São Paulo não vem, tá falindo, não vamos trazer e tal. E o Pjanic, qual é a resposta? O Pjanic, ele é um cara espetacular falando do futebol mundial. E se o São Paulo tá nessa tratativa, nessa negociação do Matheus Alves com o CSKA, por que não fez algo parecido com o que fez com o Porto? Que jogou o William Gomes por valores abaixo também, colocou vai dar o Moreira daqui a pouco, né? Moreira ainda é nosso, mas vai dar daqui a pouco. Pra trazer o Wendel e pagar caro no Wendel. Por que não traz o Pjanic? Não tá procurando um meio atacante, um meio campista? Um meio atacante pra ser banco do Oscar ou compor o elenco nesse sentido? Vocês imaginem o Pjanic na mão do Crespo. E assim, me assusta porque nós falamos do chute do Coronado. O Pjanic, ele é o cara que joga de volante, segundo volante e meio atacante. No Brasil, no futebol brasileiro, colocar o Pjanic de segundo volante, que era mais ou menos como ele jogava na Juve, não precisa, é desnecessário. O nível técnico desse cara, ele é tão elevado a comparar aqui o futebol aqui, que o Pjanic, ele teria que ser um meio atacante aqui. Tinha que falar, Pjanic, você vai ficar na boca da área ali. Quando pegar ali, você dá um chutão ou enfia alguém na cara. Porque é um jogador completamente diferenciado. É um craque fenomenal do futebol mundial. Então, ver isso que está acontecendo com o Matheus Alves e o São Paulo nem cogitar a situação do Pjanic me faz colocar muito à prova que tipo de trabalho, né, que esse scout, que essa gestão, que o Rui Costa tá fazendo em relação à contratação de jogadores. Então, o Gustavo Medina era um cara pra voltar, era um cara pra vir. Juan Tressoldi é o cara que ia comprar, que quer comprar de todo jeito. E o Pjanic nem olha. Te digo que ele é mais velho e tal, mas e o futebol que ele jogou? Nós estamos vendo jogadores mais velhos aí detonando principalmente aqui no futebol brasileiro. Então, pra mim seria um nome simplesmente espetacular que o São Paulo poderia ir agora. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. O vídeo de hoje foi, espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu, gente, até a próxima.